menino de apenas 6 anos saiu de casa para ir à escola e nunca mais voltou. Dias depois, seu destino foi descoberto em circunstâncias estranhas, dando início a um dos casos mais polêmicos e perturbadores da história brasileira. O que parecia ser um simples desaparecimento, logo se transformou em um enredo cheio de acusações de rituais, prisões inesperadas e confissões que mais tarde seriam apontadas como fruto de tortura. Essa é a história real de Evandro Ramos. Começa o julgamento de um crime que chocou o país. No banco dos réus, a mulher e a filha do ex-prefeito de Guaratuba, acusadas pelo assassinato de um menino num ritual de magia negra. No dia 6 de abril de 1992, em Guaratuba, uma cidade litorânea do Paraná, um episódio se transformaria em um dos maiores mistérios criminais do Brasil. Naquela manhã, o pequeno Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, saiu de casa para ir à escola. Era um menino simples, de família humilde, alegre, conhecido pelos vizinhos por sua energia e inocência. Porém, ao longo do trajeto, ele desapareceu. A notícia logo se espalhou e deixou a cidade em choque. Buscas foram iniciadas por familiares, vizinhos e autoridades, mas os dias seguintes só aumentaram a tensão. Pouco tempo depois, o menino foi encontrado em um matagal da região, em condições que levantaram inúmeras suspeitas. O cenário era estranho e não parecia apontar para um simples desaparecimento. A forma como tudo ocorreu gerou especulações sobre um suposto ritual de caráter sombrio. Esse detalhe foi suficiente para provocar uma onda de pânico moral e alimentar rumores que se espalharam rapidamente. A polícia iniciou investigações intensas. O caso ganhou repercussão nacional e logo surgiram suspeitos. Entre eles, 7 pessoas foram presas, incluindo membros de uma das famílias mais influentes da cidade. Os Abag, Beatriz Abag, filha da então prefeita de Guaratuba, e sua mãe, Celina Abag, estavam entre as acusadas. A prisão de pessoas de posição social elevada causou espanto. Afinal, como figuras respeitadas e ligadas ao poder político poderiam estar envolvidas em algo tão perturbador? As primeiras confissões dos acusados pareciam confirmar a versão de que Evandro teria sido levado para um tipo de ritual. Porém, rapidamente surgiram dúvidas. As circunstâncias em que essas declarações foram colhidas não eram claras. Mais tarde, viria à tona uma revelação que mudaria todo o rumo da história. Havia indícios de que tais confissões tinham sido obtidas sob tortura. Esse fato colocou em xeque toda a investigação e abriu espaço para uma série de reviravoltas jurídicas que se estenderiam por décadas. Enquanto isso, a memória do pequeno Evandro se tornava símbolo de um mistério sem respostas definitivas. As ruas de Guaratuba, antes tranquilas, carregavam agora o peso de um caso que misturava política, religião, justiça e sofrimento humano. A cada passo da investigação, novas perguntas surgiam, mas as respostas pareciam sempre incompletas. O Brasil inteiro acompanhava estarrecido, dividido entre acreditar em um crime ritualístico ou em uma injustiça provocada por métodos ilegais de apuração. Esse foi apenas o começo de uma trama que se tornaria um dos maiores enigmas judiciais do país, com julgamentos anulados, absolvições e idas e vindas que atravessaram décadas. A polícia paranaense passou a trabalhar com a hipótese de que o menino havia sido vítima de um ritual. Rapidamente, os olhos da lei se voltaram para uma família de grande influência na cidade. Os Abag. Celina Abag, conhecida por sua posição como ex-primeira-dama de Guaratuba e esposa de um político, era uma figura respeitada na sociedade local. Sua filha, Beatriz Abag, formada em Direito, também ocupava espaço de destaque na comunidade. Ambas foram acusadas de participação direta no caso. Além delas, outras 5 pessoas foram presas, compondo um grupo de 7 acusados. Os nomes desses indivíduos ficaram marcados em um processo longo e cheio de contradições. Durante as investigações, gravações e documentos apontaram para confissões. Em depoimentos, alguns dos acusados admitiam ter participado de um ritual macabro, em que a criança teria sido utilizada. Essas declarações, no entanto, logo despertaram desconfiança. O tom das falas parecia forçado, incoerente em alguns pontos, e havia relatos de que os acusados estavam visivelmente abalados e fisicamente debilitados. Com o tempo, surgiram denúncias formais de que as confissões não foram espontâneas, mas extraídas sob tortura, prática que, se confirmada, colocaria em xeque a legitimidade de todo o inquérito. As famílias dos acusados, especialmente os Abag, protestavam afirmando inocência.
O caso dividiu a opinião pública. De um lado, aqueles que acreditavam fielmente na hipótese de crime ritualístico. Do outro, os que viam uma armação policial e política, onde inocentes eram usados como bodes expiatórios para satisfazer a pressão da sociedade por respostas rápidas. O drama se arrastava nos tribunais. Em 1998, anos após o ocorrido, o processo chegava a momentos decisivos. Alguns acusados foram condenados, outros absolvidos. Mas o que mais chamava atenção era a inconsistência das provas, sem registros confiáveis de testemunhas presenciais, com confissões agora questionadas e sem evidências físicas que sustentassem a narrativa inicial. O processo se tornava um labirinto jurídico. E foi justamente nesse ponto que uma das maiores reviravoltas aconteceu. Gravações originais dos interrogatórios vieram à tona, revelando vozes desesperadas, gritos e indícios claros de que as confissões haviam sido arrancadas à força. Essa descoberta foi um divisor de águas, fazendo com que advogados de defesa pedissem anulação de condenações e exigissem uma revisão completa do caso. O caso Evandro já não era apenas a história trágica de uma criança, mas também um retrato das falhas da justiça brasileira. Ele passou a simbolizar a luta entre verdade e abuso de poder, deixando marcas profundas na história criminal do país. O que você acha até aqui? Você acredita que os acusados eram culpados ou vítimas de uma injustiça? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Com o desenrolar do processo, os anos se passaram e a cidade de Guaratuba continuava marcada pela lembrança do caso. A partir de 1998, os julgamentos começaram a definir os rumos dos acusados. Alguns deles foram condenados, entre eles Beatriz e Celina Bag, enquanto outros foram absolvidos. No entanto, nenhuma dessas decisões parecia trazer clareza. Ao contrário, aumentava a sensação de que havia mais dúvidas do que certezas. Os julgamentos não foram lineares. A cada apelação, novas brechas surgiam. Em 1999, uma decisão histórica trouxe ainda mais polêmica. As condenações foram anuladas sob a alegação de irregularidades processuais e das denúncias de tortura. Para muitos, essa anulação foi uma prova de que todo o processo havia sido contaminado desde o início. Para outros, era apenas mais uma manobra judicial que deixava sem resposta a principal pergunta: quem foi o verdadeiro responsável pelo destino de Evandro? O peso do caso se estendeu para além dos tribunais. A sociedade paranaense e o Brasil inteiro acompanhavam atônitos cada nova etapa. A imprensa explorava intensamente o tema, transformando os acusados em figuras públicas de notoriedade nacional. Ao mesmo tempo, a família de Evandro vivia com a dor permanente da perda, sem nunca encontrar um desfecho justo ou esclarecedor. Nos anos seguintes, as idas e vindas continuaram. Em alguns momentos, os Abag chegaram a ser absolvidos, em outros, voltaram a enfrentar novas acusações. O processo parecia interminável, marcado por sucessivas anulações e reaberturas, e a cada nova audiência, as contradições ficavam mais evidentes. Foi apenas décadas depois que o caso ganhou uma nova luz. Em 2018, o jornalista Ivan Mizanzuki lançou o podcast Projeto Humanos, o caso Evandro. Ao longo de dezenas de episódios, ele reuniu documentos inéditos, gravações originais de interrogatórios e entrevistas com pessoas envolvidas no processo. O impacto foi imediato. O Brasil inteiro voltou os olhos para Guaratuba, revivendo cada detalhe com intensidade. O podcast revelou o que muitos suspeitavam, mas poucos tinham acesso. As confissões obtidas nos anos 90 foram de fato arrancadas sob tortura. Nas gravações, era possível ouvir os acusados em desespero, o que levantou sérias dúvidas sobre a legitimidade das provas usadas contra eles. Essa revelação fez com que o caso voltasse aos tribunais e reacendesse a discussão sobre os erros cometidos. De repente, o caso Evandro deixou de ser apenas uma lembrança do passado e se tornou um símbolo da luta pela verdade, pela justiça e pela memória de um menino cuja vida foi interrompida de forma cruel. Depois de tantas idas e vindas, você acredita que a verdade sobre o caso já foi revelada ou ainda está escondida? Deixe sua teoria nos comentários. Quando o Projeto Humanos, o caso Evandro, foi lançado em 2018, o Brasil foi confrontado com um choque de realidade. Documentos, áudios e gravações inéditas revelaram, sem margem para a dúvida, que os interrogatórios dos acusados haviam sido conduzidos com métodos violentos. O que antes era apenas alegação de advogados de defesa passou a ser fato comprovado. As vozes dos acusados implorando e denunciando os abusos ficaram registradas para a história. O efeito disso foi imediato. A Justiça do Paraná, pressionada pela repercussão nacional, precisou se pronunciar
novamente sobre o caso. Em 2019, quase 3 décadas após o desaparecimento do menino, Celine e Beatriz Abag foram absolvidas em definitivo. A decisão reconhecia as irregularidades processuais e a invalidação das confissões obtidas sob tortura. Foi o encerramento de uma batalha jurídica que havia consumido anos das vidas das acusadas e de suas famílias. No entanto, essa absolvição não trouxe paz total. Se por um lado os acusados puderam, finalmente, respirar aliviados, por outro lado, a família de Evandro permaneceu sem respostas. Até hoje, não há um culpado oficialmente condenado de forma irrefutável pelo crime. O peso da incerteza ainda assombra Guaratuba, como uma ferida que nunca cicatrizou por completo. A cada revelação feita pelo podcast, novas perguntas surgiam. Se as confissões foram forçadas, quem então foi realmente responsável? Seria o crime um ato isolado? Estaria ligado, de fato, a um ritual? Ou teria sido apenas um episódio brutal, sem relação com as teorias que se espalharam? A ausência de respostas definitivas é o que torna o caso tão intrigante e doloroso. Mesmo após tantos anos, o nome de Evandro Ramos Caetano continua vivo na memória coletiva. Sua história já não é apenas uma tragédia local, mas um símbolo nacional de luta contra injustiças judiciais e contra o abuso de poder em investigações. O caso também se tornou material de estudo acadêmico em áreas como direito, criminologia e jornalismo investigativo. A cada aniversário da tragédia, reportagens relembram os detalhes e reacende a discussão. Para muitos brasileiros, o caso Evandro representa a eterna busca por verdade e justiça em um país marcado por desigualdades e falhas institucionais. Hoje, mais de 30 anos depois, o caso Evandro continua sendo lembrado como um dos episódios mais complexos e perturbadores da história criminal brasileira. O menino de 6 anos, que saiu de casa para ir à escola em 1992 e nunca mais voltou, se tornou símbolo de uma luta por verdade que ainda não encontrou resposta definitiva. A absolvição final de Celine e Beatriz Abag, em 2019, encerrou uma longa batalha judicial que durou quase 3 décadas. O tribunal reconheceu que não havia provas suficientes para sustentá-las como culpadas e que as confissões haviam sido obtidas sob tortura, invalidando completamente a base do processo. Com isso, juridicamente, o caso foi encerrado. Nenhum outro culpado foi apontado desde então. Apesar da decisão, a dor da família de Evandro permanece. Seus pais e irmãos nunca tiveram uma resposta clara sobre quem foi responsável pelo crime. O silêncio sobre o verdadeiro culpado é o que mantém o caso vivo na memória popular. O tempo passou, mas as perguntas ficaram suspensas no ar, sem nunca serem respondidas. O podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, trouxe à tona novos olhares, resgatou documentos esquecidos e deu voz a personagens que estavam no centro da tempestade. Graças a esse trabalho, milhões de brasileiros conheceram os bastidores da investigação e compreenderam o tamanho das injustiças que foram cometidas. O impacto cultural foi tão grande que o caso virou referência em discussões sobre ética policial, direitos humanos e falhas no sistema judicial. Guaratuba, a cidade onde tudo aconteceu, ainda carrega a marca do episódio. O nome de Evandro é lembrado em reportagens, debates e estudos acadêmicos. Para alguns, o caso foi um ritual com o envolvimento de pessoas influentes. Para outros, foi uma tragédia explorada por investigações falhas que resultaram na perseguição de inocentes. O certo é que até hoje ninguém pode afirmar com plena certeza o que realmente aconteceu. Esse é o ponto que torna o caso Evandro tão inquietante. Ele não termina. Mesmo com absolvições, anulações e decisões finais da justiça, o mistério permanece. A pergunta que ecoa desde 1992 segue sem resposta definitiva. Evandro Ramos Caetano, o menino de 6 anos de Guaratuba, se tornou uma memória eterna. Sua história não é apenas sobre perda, mas sobre como um país inteiro se depara com os limites da justiça e com a dolorosa realidade de que nem sempre há um culpado claramente identificado. E assim, o caso se mantém vivo, como uma cicatriz na memória coletiva do Brasil. O que você acha que realmente aconteceu com Evandro? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima.